Módulo visual. Quesito: fantasia. Introdução histórica. A fantasia é o complemento ilustrativo do enredo proposto. E através das fantasias que conheceremos época, lugares e costumes, a que se refere o enredo da escola de samba. Em 1968 torna-se obrigatória a apresentação das fantasias ilustrando os enredos. Até então eram poucas as escolas de samba que desenvolviam enredos. Era costume se ter um tema e com ele riscar as fantasias, que eram um ou mais desenhos, para toda a escola de samba. Os temas eram Dom Pedro, marinheiro, entre outros. Cada componente fazia a sua fantasia, baseado no desenho riscado no papel, como era costume se dizer. Com a obrigatoriedade de as fantasias terem que descrever cada fase do enredo, surge a figura do carnavalesco para desenvolver esse trabalho, desenhando os figurinos. Nos anos 70 a 80, as fantasias eram muito simples, geralmente feitas de cetim e os chapéus eram de palha, revestidos de tecido e enfeitados com uma pluma. Hoje em dia as fantasias são confeccionadas com diversos e modernos materiais, que proporcionam beleza e criatividade ao espetáculo. Pontos de avaliação técnica para o julgamento do quesito fantasia. O carnaval é sonho, ilusão e fantasia. Em uma peça teatral temos o guarda-roupas, na escola de samba temos as fantasias, que serão usadas pelos componentes para a realização do espetáculo. As vestimentas dos personagens são criações artísticas carnavalizadas dando vida aos personagens. A função das fantasias é explicar e ilustrar o enredo proposto. As fantasias compõem o corredor visual do enredo que está sendo encenado. Deve ser avaliada a adequação dos vestuários dos componentes ao tema proposto para cada ala, bem como a uniformidade dos detalhes entre os componentes. Os adereços de mão, sapatos, chapéus, tornozeleiras, braceletes, perucas, costeiros, biquínis, sutiãs, shorts, meias e outros objetos trazidos pelos componentes são parte da fantasia. O quesito fantasia julga todas as indumentárias apresentadas no desfile, exceto a. Comissão de frente. b. Casal de mestre-sala e porta-bandeira que estiver portando o pavilhão oficial da agremiação. c. Diretoria da agremiação. d. Mestre e diretores de bateria. e. Integrantes da equipe técnica da agremiação, como diretores e apoios de harmonia, disciplina e evolução, coordenadores e chefes de ala. f. Time de canto. g. Componentes que desfilem sobre alegorias. H. Velha guarda, caso não venha inserida no enredo. I. Ala de convidados. Observação: os componentes integrantes dos grupos E, H e I serão julgados apenas no ponto de análise da uniformidade. A ala de convidados deverá, necessariamente, ser a ala de encerramento do desfile da escola de samba, quando houver. Não serão avaliados neste quesito os componentes portadores de necessidades especiais assim como seus condutores. O julgador também deverá levar em consideração para atribuir as notas a concepção da ideia proposta, analisando a impressão criada pelas formas adotadas e a distribuição e combinação de cores e materiais, compondo um visual harmônico. A execução da ideia proposta, levando em consideração o esmero, cuidado e atenção com que foram confeccionadas e decoradas as fantasias. O jurado também avaliará a integridade das fantasias, como por exemplo, tecidos rasgados, adereços quebrados, saiotes arqueados, sapatos danificados, tornozeleiras caídas, braceletes quebrados, etc. Os grupos, alas ou conjuntos deverão manter a igualdade em suas fantasias. As exceções deverão ser justificadas na pasta que a escola de samba enviará para os jurados com as imagens de referência dos personagens diferentes dentro da mesma ala. O jurado receberá uma pasta com imagens de referência, que lhe servirão para orientação quanto às peças integrantes da fantasia. A divergência destes elementos deverá ser penalizada. O jurado deverá punir a presença de elementos estranhos à fantasia, como celulares, câmeras fotográficas e bolsas, sendo permitido aos componentes apenas o uso de óculos de grau. Considerações gerais. O julgador não deverá levar em consideração para atribuir as notas quaisquer opiniões pessoais a respeito da criação dos trajes ou escolha das cores. Cabe ao carnavalesco o papel criativo e ao avaliador o julgamento da proposta. A inclusão de qualquer tipo de merchandising, explícito ou implícito, em fantasias.
A presença de desfilantes com a genitália à mostra, decorada ou pintada. Eventual prejuízo que a fantasia trouxer à desenvoltura dos componentes, pois a mobilidade e a dança serão julgadas pelo quesito evolução. Questões inerentes a quaisquer outros quesitos. A justificativa das notas deve ser clara e precisa, ainda que objetiva. O jurado deverá apontar alas, setores ou elementos onde foi identificado o problema de fantasia, gênero do problema identificado, citando preferencialmente o item do manual que foi prejudicado. Apontar o tempo de desfile em que o problema foi avistado de sua torre de observação. O julgamento somente começará no momento que a escola de samba adentrar na pista de desfile, que começa na faixa amarela inicial, e terminará quando a escola de samba ultrapassar a faixa amarela, que demarca o final. Os materiais enviados para apreciação prévia servem de referência para a compreensão da proposta da escola de samba. Só estão em julgamento os componentes da escola de samba, não podendo a escola de samba ser punida pela presença indevida de fotógrafos, trabalhadores da infraestrutura, vendedores e outros elementos estranhos alheios à proposta do desfile. Para avaliar as escolas de samba, os jurados deverão atribuir notas de 8 a 10, graduadas em décimos. Vejamos alguns exemplos. Há um componente desfilando nesta ala com a fantasia incompleta. Reparem que há uma semelhança entre a base da fantasia, mas este componente desfila com parte da fantasia. Olhem ao redor, e percebam que não há outro componente vestido igual. Este componente usa apenas parte da fantasia. Reparem os demais componentes, a forma que ele se veste. Observem que há outro componente usando parte da fantasia. Observem nesta cena, que há um componente sem o adereço da cabeça. Este componente quebra a harmonia teatral que há nesta ala. Percebam outros componentes com a mesma fantasia. Reparem na fantasia dos componentes desta ala. Agora vejam este componente, ele está sem um adereço da fantasia que fica na linha da cintura. Vejam que aparece a camisa que fica por baixo da fantasia. Notem nesta cena, que este componente desfila sem o acabamento vermelho na barra da calça. Observem os demais componentes. Reparem nesta ala, todos desfilam com máscara, exceto este componente que não usa. Notem nesta outra cena, que este componente está sem parte do adereço na barra da calça. Observem os demais componentes. Alguns componentes desfilam pisando no acabamento. Nesta cena, há componentes que desfilam sem o adereço na barra da calça. Observem os demais componentes. Vejam que há outro componente sem o adereço. Cada jurado recebe uma pasta, contendo informações sobre a formação da escola. Esta ala desfila com a fantasia incompleta. Ao passar pela torre, de onde será analisado este quesito, o jurado faz a seguinte observação. A ala apresenta fantasias incompletas, sem os itens de composição, capa e costeiro, dificultado a compreensão visual. Reparem no acabamento dos sapatos desse componente, que se encontra descosturado.
vejam outro componente, com as mesmas condições de acabamento. Observem esta cena. Reparem que a fantasia do componente se encontra danificada. Olhem ao redor e reparem nos outros componentes. Observem o adereço da fantasia deste componente. Encontra-se quebrada, olhem para as outras fantasias e comparem. Este é um suporte que mantém estas penas firme, mas durante o desfile se quebrou. Observem este arame. Ao longo do desfile, o acabamento instalado foi quebrado. Agora vejam o acabamento dos demais componentes desta ala. Percebam nesta cena, que a maioria dos adereços de cabeça dos componentes estão tortos. Isso caracteriza um problema de fantasia. Componentes desta ala, desfilam todos de sandália. Observem este componente. O mesmo calça um tênis e utiliza a sandália por cima do tênis, descaracterizando a fantasia. Observem que este componente segura um objeto. Não se sabe se faz parte da fantasia, mas isto abre um precedente para o jurado achar que houve a queda de parte da fantasia. Observem que há um objeto pendurado na fantasia deste componente, aparentemente sendo uma sacola portando objetos pessoais. Reparem que não há outro componente com o mesmo objeto.